Mas aí depois você foi para Manaus e eu fiquei em Recife. E aí, passado algum tempo, eu fui também para Manaus, ficamos juntos ali um período, estudamos, aí deixamos de ser instrutor tempo integral, começamos a trabalhar, né? E aí fizemos o vestibular porque na época só tinha uma universidade federal, né, do Amazonas, não tinha universidade particular. Você prestou vestibular para farmácia, eu para pedagogia, ambos passamos nos vestibulares. Quando começamos a frequentar, quer dizer, eu comecei a frequentar, a Assembleia Nacional pede para a gente ficar mais um ano, tempo integral, e aí a gente tinha que frequentar e trancar a matrícula. Foi o que fizemos. Só que nesse período de um ano, a Assembleia Nacional pede para você dar um pulinho na Bahia. Falou, Gabriel, precisamos de você em Salvador, passar um período aqui. Aí você foi para Salvador e eu continuei em Manaus. E dessa ida para Salvador, você nunca mais voltou. Mas é a vida. Eu me arrependo, não. É claro, se tornou até cidadão eirosolimitano. Soteropolitano. Soteropolitano. Então, hoje, depois dessa sua erradicação na Bahia, você chegou a prestar serviço no Corpo Continental de Conselheiros como conselheiro, depois foi eleito para a Assembleia Nacional e de lá também até hoje, graças a Deus, você está servindo a nossa Assembleia Nacional. Conta um pouquinho, depois escreveu esses livros sobre a história de Dona Leonora, Marta Ruth. Conta esse pedacinho aí, que não é bem pequeno, mas quando você saiu de Manaus e voltou para Salvador. Mas se você quiser contar alguma coisa do período de Recife, não, tranquilo. Fica à vontade. Mas a estadia em Manaus, o período, eu passei 3 anos em Manaus. Eu fui para lá em 79 e voltei para a Bahia, né? Porque eu tinha vindo inicialmente para a Bahia, mas fiquei lá de 79 a 81. Foi um período magnífico, né? Assim, de memórias maravilhosas, de visitar o interior, todas aquelas pequenas vilas, povoados, vilarejos. Nós temos uma história bacana lá era Manaquiri, como foi aquele braço de rio lá que a gente foi fazer uma visita e que o barco nos deixou, tipo, 9 horas da noite, no meio do nada, na beira do rio, em cima de um trapichezinho. E do outro lado tinha um flutuante, uma casa, né? Isso. Porque é engraçado isso, porque quando o navio, quem mora nessa região estão nos vendo, lembrando disso, sabe bem como é que é. Mas para quem nunca teve, não tem assim, muita ideia da dificuldade que isso causa. O navio no rio principal e tem um outro... O que a gente está chamando de navio, na verdade, era um grande barco, né? Era um grande barco, era um recreio. Era. Mas são os navios da região, né, amazônica. Mas não se compara com os atuais, não. Mas... sim, claro. Mas, assim, então, esse grande barco, que era chamado de recreio, né? Quer dizer, é chamado até hoje, né? No rio principal, no caso do Rio Amazonas ou dos Solimões, e tinha um outro rio que entrava, que era um afluente, que é chamado de Igarapé ou Paranã, se ele era um pouco mais avolumado. Aí, tal. Quando esse recreio encosta na beira do barranco e deixa um passageiro, como foi o caso de deixou nós dois, nós íamos para dentro, passando por esse Paranã, por esse Igarapé, para chegar dentro de uma cidade chamada Anori. Um povoado. Um povoado que a gente nunca tinha ido. E isso era à noite, quando o barco nos deixou. Quando a gente desce do barco, do navio, do recreio, desse grande barco, e fica no barranco, está tudo iluminado. O barco não era barranco, porque era o flutuante. Não, nós ficamos do outro lado do rio, você não lembra? Não, eu sei, mas a gente ficou... Porque o flutuante ele fica preso normalmente no barranco. Não, mas esse flutuante era do outro lado. Não, eu sei. Mas o negócio é que não tinha nem como entrar dentro do flutuante. Exatamente.
Então, o barco deixou a gente de um lado, que a minha lembrança é que nós ficamos de um lado, no barranco, e aquilo tudo iluminado. Mas quando o recreio, quando o navio, o barco, se afasta, fica um breu, não tinha lua naquela noite. Mas nós vimos que do outro lado desse Paraná, desse Igarapé, desse rio menor, tinha um flutuante, que aí, como você descreveu, é aquela casa em cima de uma, como se fosse uma balsa, amarrada ali no barranco, na beirada. Conta o resto aí. Não, mas para tornar curta essa história, né? Porque é uma anedota quase. E aí a gente começa. Primeiro a gente vê uma luzinha chegando, né, em cima do rio flutuando. A gente fala, deve ser um barco ali que está chegando, uma canoa, na verdade, né? E aí uma voz começa a falar, a gente começa a falar, oi, tem gente aí e tal. Aí a menina vai chegando, uma mocinha com medo, desconfiada, viu que o recreio tinha deixado passageiros ali, que não era o lugar apropriado, vamos dizer assim, né? Deve ter ficado penalizada e veio para prestar algum tipo de socorro, né? E aí nos levou para a casa, na verdade, da família dela. Os pais não estavam, mas nos ofereceu espaço para pendurar as redes e tudo. Aí um detalhe, né? A menina tinha 14 para 15 anos e o irmãozinho tinha 9. E eles estavam sozinhos nesse flutuante, nesse bar, nessa casa, que de fato era onde eles moravam e era o comércio dos pais. Que os pais tinham ido numa outra cidade chamada Coari fazer compras de mercadoria para comercializar. E ela... Mas eu me lembro que passamos a noite, fomos na manhã, aí já tinha naturalmente mais movimento, fomos lá. Mas o detalhe, Gabriel, acho que é interessante nessa história, que você lembrou, é assim, a generosidade, o carinho, o amor do povo do Amazonas. Com certeza. Aqueles 2 jovens, nós éramos jovens, 20 e poucos anos. Essa menina com praticamente 15 anos, porque ela fez 15 anos depois de uma semana, e com um irmãozinho de 9 anos, nunca nos viram. Se a gente fosse pessoas jovens de mau caráter, fôssemos assaltantes. Pensa positivo, Baixinho. Não, isso eu estou pensando que ela não pensou. Ela não pensou claro, nada disso. As pessoas puras de coração. Então, ela simplesmente pensou em ajudar. Falou, aqueles rapazes estão lá do outro lado, porque o recreio deixou eles no lugar errado. Eles não podem passar a noite lá, não. Aí, ela nem sabia quem era, né? Nem sabia, nem isso que eu estou dizendo. Quer dizer, o amor, a generosidade, o carinho que esse povo tem, acredita no bem, né? Atravessou ali o Igarapé, o Paraná, de canoa, nos pegou, levou a gente para a casa deles, perguntou se a gente tinha rede, porque era a cama, né? Aí nós mas a gente só viajava com rede, né? Porque não tinha cama. Vocês têm rede? Temos. Então, vocês querem passar a noite aqui? De manhã, né? Vai ter um barco e tal. E ainda perguntou se a gente estava com fome, abriu um pacote de bolacha, fez café. Então, olha, esse realmente você lembrou dessa história, uma coisa maravilhosa, né? Mas aí... Bom, enfim, fizemos o trabalho que tínhamos que fazer lá, e eu me recordo, você, em gratidão, comprou um pequeno perfume, mas era o único que a gente tinha encontrado lá. A marca, eu não sei se era muito boa, não. Nós compramos, né? Nós compramos, né? Claro. Você lembra o nome? Django. Não mais parecendo coisa de faroeste do que perfume, mas... O nome do perfume era Django. Aí nós falamos, Gabriel, ela vai fazer aniversário, ela vai fazer 15 anos. Quando a gente estiver indo embora, nós vamos ter que passar lá pelo... Era uma maneira simples de retribuir, mas, enfim. Mas muitas boas lembranças das viagens no interior do Amazonas.